bem, pessoal? Estamos iniciando mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Hoje estaremos aqui com duas pessoas que são referência nas suas áreas de atuação. Estamos com Elaine Barros e Tiago Melo. A Elaine, ela é a futura compliance do Agape, né, do Hospital Agape, e o Tiago Melo é o líder comercial do Agape. Sejam bem-vindos e boa noite. Obrigada, Hermes. Quero já agradecer, né, a oportunidade aqui no podcast. Parabenizar também, né, o trabalho de vocês. Eu acho muito importante, como a gente acabou falando aqui nos bastidores, sobre a importância de trazer esses profissionais de Arapiraca, né, para estar discutindo sobre o que está acontecendo em Arapiraca, sobre o que se constrói, né, nos negócios de Arapiraca. E a minha experiência é totalmente na saúde, né, na parte administrativa, financeiro, e agora você complementou aí com compliance, né? E o compliance hoje, né, engloba todo o risco de uma instituição, todos os cuidados que uma instituição deve ter, né, com todos as frentes, né? E hoje, assim, eu vou falar um pouco da minha trajetória, como foi que eu cheguei, né, ao ponto de administrar um hospital. E a gente não consegue nada disso sozinho, né? Então, assim, cada vez mais fica notório precisar de pessoas, de máquinas, de recursos, né? E sobre recursos é sobre prestar serviço, né? Prestar serviço e administrar recursos o tempo todo. A minha trajetória é baseada aqui mesmo em Arapiraca, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis pela UNEAL e eu já iniciei minha carreira lá em 2005 na Unimed, e como estagiária e ali na linha de frente, que eu digo que é muito importante, né? A linha de frente você tem a oportunidade, se você souber fazer, né, de conhecer tudo que a empresa tem para oferecer de dentro para fora, né? E quando você está ali na linha de frente, para dar aquele suporte ao cliente, você precisa entender como é que acontece o cadastro daquele cliente, né? O que é que ele tem direito, no caso do serviço. Existe uma relação de contrato, né? Então, o que é que ele tem direito, no caso do serviço de saúde, onde ele pode ser atendido, quais os médicos que tem disponível para ele. Então, assim, você tem muita oportunidade de aprender sobre a visão panorâmica da empresa, né? E você tendo essa oportunidade, você consegue direcionar, tipo assim, como eu comecei como estagiária e eu visava assim, o que é que eu posso escolher, né, dentro dessa instituição? Vou ter uma hora que eu vou sair daqui, né? Vou ter que avançar, né? A minha é sobre ter visão, né? Ter visão. E aí eu digo, pô, né? Agora estou aqui no atendimento, estou fazendo contábeis, mas vou ficar de olho aqui, né? Então a gente fica de olho nas oportunidades que a empresa dá. A maioria dos colaboradores tem essa visão, né? Graças a Deus, que a gente até brinca que a gente acaba castigando a linha de frente, né? Porque toda vez que eu quero um talento, né, meio que a linha de frente está preparada, vou pegar esse talento aqui para levar, né, para promover, né, para promover, e a gente acaba castigando um pouco ali a linha de frente. Mas é como se fosse um degrau, né, para a gente subir, quem quiser e souber administrar. E assim foi comigo, né? Teve uma oportunidade que dali mesmo, em 2 anos, eu fui efetivada, fui coordenadora do setor. Em seguida, até tive uma oportunidade no comercial, né, que não me identifiquei, e tirei uma licença maternidade, e nesse divisor aí, eu tive a oportunidade de entender, você meio que vai para o comercial ou para o financeiro. Como eu estava cursando contábeis, eu cheguei a pedir, eu digo, eu prefiro ir para o financeiro, que vai fazer sentido para a minha formação, né? E assim foi. Eu fiquei 9 anos de financeiro, e isso a gente fala de... Hoje a gente chama de controladoria, né? Mas, assim, eu passei em todas as praias do financeiro, tipo contas a pagar, receber, patrimônio, compras, e o que me construiu, que eu digo hoje, que eu estou hoje praticando, né, a gestão de tudo isso, né? Depois disso aí, eu ainda passei uma experiência de 3 anos dentro da Unimed de relação com o prestador. O que é o prestador da Unimed? É o hospital, é a clínica, é o laboratório que atende pelo aquele plano de saúde, né? Pela Unimed, aqui local, no caso. E logo em seguida, agora em 2023, né, com o desafio do Agape, eu pude praticar tudo isso num degrau maior, né? Assim, sendo a pessoa que direciona todos esses setores, né, todos esses recursos aí, humanos e tecnologia e valores, né? E
sendo essa ponte aí, né? A gente hoje tem os cargos de staff, de diretoria, né? Que a gente está ali, né? Dando aquele direcionamento, aquela, né? Às vezes até integrando o gestor que está muito longe, às vezes, da realidade da sociedade. A gente tem aquela função de posicionar, isso aqui é fulano de tal, né? Parente de cicrano, né? Que a gente conduz assim porque tem esse detalhe aqui, né? É muito local o nosso negócio, né? E assim, está à frente de tudo isso é estar informado também, né, sobre como é que está esses ambientes, esses stakeholders, né, que estão envolvidos com o negócio, que no caso da instituição, ela é uma sociedade anônima, né, então são vários acionistas com várias cabeças, várias linhas de raciocínio, né, que eu enxergo assim que resolveram diversificar os investimentos que tem. Então a gente tem desde o médico até o dono de posto de combustível, né, de rede de supermercado, que muitas vezes não tem assim, não entende a parte técnica da saúde, né? E a gente que veio dessa construção de saber como é que atende a expectativa do cliente na área da saúde, como é que administra esse recurso da prestação do serviço, é bem desafiador no seguinte sentido: eu preciso gastar no hospital para poder depois receber, né? Não é como um produto. Está lá na prateleira, né? O cliente leva e está no cash, né? Lá, principalmente por atender mais convênio, né? Eu não recebo em cash, eu recebo ali aquele atendimento do convênio, que eu vou gerar uma cobrança, como se fosse uma fatura a receber, né? Só que isso eu já gastei a medicação, né? Eu já paguei uma folha para poder ter essa curva para o convênio. Então, nesse começo, foi bem difícil que as pessoas que não são da área de saúde, até médicos também, entender essa curva, né? Ninguém estava acostumado aqui em Arapiraca com esse tipo de negócio, né? A gente estava lá, a administração da Unimed, por exemplo, estava lá do outro lado, né? Estava tomando o serviço de hospitais e, de repente, virou, né, para administrar um hospital. E aí, para que todo mundo entrasse nesse processo de entendimento, pelo menos da minha parte, porque existe a outra frente da assistência, né, que é da enfermagem, dos médicos, que para eles é mais fácil de administrar e de entender, né? Para a gente fazer isso entender como é essa curva de recursos, né, dentro de um hospital, é bem desafiador. Continua sendo. A gente tem 1 ano e meio de instituição, mas a gente continua lutando diariamente com esse entendimento, né? Daqui a pouco gastar para poder... Porque, por exemplo, pode ter o cliente ou não, eu tenho que ter um médico lá. Uhum. Né? E eu tenho que estar lá. Tem que estar pago. Né? É o público imitando... Aliás, é o privado imitando o público, né? Porque é com empenho, né? Exatamente. Tudo é empenhado para pagar depois, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os maiores desafios. O recurso financeiro ou o recurso humano? O recurso de pessoas, de gente. Também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sobre isso. Tiago, fica à vontade para falar de você. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, né? Meu primeiro podcast, né? Então é uma satisfação poder estar aqui e falar um pouquinho sobre gestão, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Acho que quando a gente se identifica é bom, né? Então, assim, a gestão hoje está no meu sangue, né? A gente vem aí numa caminhada de tempos já aí na gestão, já, né, tive várias experiências aí vindo do mercado financeiro, né, que para mim foi uma faculdade. E aí agora, desde 2017, a gente está nesse desafio da gestão de saúde. Não é fácil fazer gestão em saúde, mas a gente está aí, firme e forte para poder manter o trabalho. E hoje nesse desafio, né, de levantar esse gigante aí que é o Agape, né? Um recém-nascido aqui na cidade, e fazer história, né? Mas também trabalhar com um time assim bom, né? com a Elaine, com outros profissionais, fica mais fácil. Também. Facilita demais. Quando a gente tem uma gerente que alinha e vai dando direcionamento, Show de bola. Tudo fica mais fácil, né? Eu a Elaine falou uma coisa aí, sempre ir lá e pessoal na turma de frente ali, tirar aquele talento, e a turma de frente que se vira para completar ali, para trazer de volta. Acontece comigo toda hora com as minhas promotoras. A equipe de venda vai lá, não, muita gente boa, vou botar para vender, não tenho como segurar, faz parte do processo. Sim. Né? Eu que me viro para arrumar outra para colocar lá no lugar. Eu digo mas assim, eu fico que feliz. você é um bom professor, né? Isso. Você está
formando talentos. Exatamente. Verdade. E as pessoas têm que crescer, né? Aí, assim, quando tem determinadas áreas que a gente sai, né? E fala, se a gente descobrir isso, acha até injusto deixar esse cara com essa, né, com essa habilidade toda nessa função. Daqui a pouco vai ficar frustrado. Tem que ter um poder de convencimento também de chegar no cara da linha de frente para trazer aquele colaborador para um degrau maior, né? Não é fácil, realmente. Mas, assim, as pessoas que estão nessa linha de frente, se forem, né, souberem conduzir, eles acabam sendo essas pessoas que constroem esse primeiro degrau do profissional dentro da instituição. Isso. Eu acho muito importante. Se você for um bom gestor dessa área, você passa toda essa visão panorâmica e você colabora bastante com a empresa. Porque na hora que o cara chega para ser atendido ali na frente, se eu tiver completo, eu consigo entregar o que é que meu negócio vende. Né? E aí, se eu não tiver completo, eu causo mais problema do que... Porque, assim, apesar de ser saúde, a gente diz que um bom dia, né, Tiago, é uma venda. Sim. Né? Porque a forma que você aborda, diz, bom dia, eu vim fazer esse exame aqui, aí o cara... É ali, ó, naquela porta. Acabou A gente fala muito isso aqui, a gente traz muita gente de supermercados, do varejo, e essa mesma... É a mesma situação. Não muda nada. É o cara que... Quando você vai para um local, você quer ser bem atendido, você quer que você tenha pessoas prestativas. Hoje os clientes, eles querem isso, né? É o mínimo que ele espera. Mínimo. É o mínimo. Um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Isso é o mínimo. Isso já deixou de ser diferencial há um bom tempo. E eu vejo a condição de vocês é até um pouco mais ingrata. Por quê? Porque se tem uma cultura no Brasil de que o público é deficiente, né? Então, você chega no hospital público, você é atendido de qualquer jeito, o atendente lá está com raiva de alguma coisa, desconta na pessoa e diz, não, é público, é assim mesmo, né? Mas quando você chega no hospital particular, com o seu convênio, que você está pagando e não paga barato, então você, no mínimo, quer ser bem recebido, né? Tem que ter toda uma forma diferente de atender. Essa expectativa duplica, né? Exatamente. Porque ele já vem com uma exigência muito maior. A exigência é bem maior. E outra coisa, quando eu vou para um supermercado, eu estou de boa. Isso. Eu estou tranquilo. Eu não Exatamente. estou doente. Você já vem fragilizado, problema. né? Você já Giovanni, chega fragilizado. olha, Não é isso? Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou no hospital. Hoje eu vou, Ninguém vai, ninguém né? faz isso. Essa A foi gente a acorda primeira com desejo, né? Então hoje eu vou comer isso, vou comer aquilo, vou comprar isso. Mas ninguém deseja, hoje eu vou no hospital. Essa foi a primeira instrução que eu recebi do nosso gestor maior, né? Quando eu cheguei para estagiar, né? Você vai estar preparado para o desafio de atender uma pessoa com dor, de uma pessoa, né? Sempre na dor, ou na dor da doença, ou na dor da espera, ou na dor, né? Do bolso, que às vezes pagar um plano de saúde não é fácil, né? Então vai chegar aqui pleiteando desconto. Ele nunca vai procurar um serviço de saúde, uma operadora com flores. Sim. Né? Infelizmente, é uma prestação de serviço que é na hora da dor. Né? E aí é o grande desafio. E hoje, o pessoal, a gente não está mais paciente. Né? Que esse nome paciente a gente nem está usando mais, é cliente mesmo. Porque a gente, o ser humano, não é mais paciente. Né? A gente não tem paciência mais para nada. Né? Muito menos na dor do parente, né? Na dor de um pai. Né? Então, eu vejo isso. A minha irmã até trabalha lá no Ágape. A minha irmã trabalha atendente do Dr. Francisco. Daniela Brito. Dani. A Dani. Então, ela trabalha lá. E eu Dani vejo... também, sua irmã é? A minha irmã é Dani. Mas eu gosto de Dani. Tua mulher é Dani. Rapaz, tu gosta. E a minha outra irmã é Danívia. Tem Dani. Aí ela... E eu vejo muito essa parte de humanização com o paciente, Dr. Francisco. Ela é diferente. Isso hoje também vai para o comercial. Hoje o comercial também, se não humanizar, como o hospital também tem que humanizar, vai ficar para trás para quem humanizar. Quando eu cheguei, eu passei um bom tempo, 7 anos, no marketing político. Então, eu não tinha tanta gente para... Vamos dizer assim, eu não era tão atendido. Eu não precisava tanto de serviço. Era diferente. Aí eu vim para o grupo Bom Tempo, vim para a Futiguti e eu andei muito com Hermes. E a partir desse momento, eu comecei a buscar mais pessoas para servir a gente, para me comprar coisas, para me buscar um parceiro, um fornecedor. E eu dizia a ele, bicho,
Se os nossos clientes, se os nossos vendedores estiver atendendo, igual essa galera que está me atendendo aqui, a gente está lascado. Sim. Literalmente, né? Porque, meu amigo, é uma falta de treinamento. Eu não sei que você fala com uma pessoa agora, o cara responde com 2 dias depois. Como é que essa empresa sobrevive? Como é que um paciente fala com você para fazer um atendimento lá, para saber que hora tem, e o cara responde no outro dia? E tem. Hoje a gente está passando por isso. Justamente porque é tecnologia e pessoas, né? Não pode falhar, né, Tiago? A gente... E um não substitui o outro. Isso. A tecnologia não substitui pessoas e pessoas não substituem a tecnologia. É. Tem que andar juntos, os Justamente dois. por essa falta de paciência que a gente está, né? Que a gente quer falar nesse aparelho que está aqui do nosso lado e quer ser correspondido no nosso tempo, né? E aí eu estou numa fila. Ninguém quer mais saber da fila, muito menos virtual, né? E às vezes eu estou em casa, 10 horas da noite, eu quero marcar um exame, né? Eu sei que o fluxo é amanhã de 8 horas a clínica vai abrir, ou o hospital vai atender. Mas eu vou deixar uma mensagem aqui e quando as nossas atendentes chegam no outro dia, a fila já está, né, estratosférica. E aí, o que acontece? Você que acordou 8 horas da manhã para marcar um exame, você vai entrar naquela fila da meia-noite, do cara que foi dormir antes de dormir. Se eu lembrar que eu vou marcar logo essa fila para amanhã. E a gente está passando por isso. A fila virtual. Isso. Aí a gente está passando por isso, né? Então, assim, foram várias, agora recente, está muito ligado ao comercial, isso foram várias tentativas de entender qual será o maior investimento, o melhor investimento, a tecnologia ou o humano ou a tecnologia. Então, a gente agora vai apostar nas duas frentes, porque, graças a Deus, o hospital vem crescendo, e toda vez que cresce, a gente tem que tomar essa decisão. A gente foi colocando gente, e agora não, agora é um robô, né? Agora a gente... Aí, tipo, robô em Arapiraca, aí já vem, tipo assim, a gente chama, tipo, a velha guarda, já diz, eu não gosto de interagir com robô. Então, assim, já tem uma resistência de uma fatia, que é uma fatia que importa pra gente, né? E aí, então, a gente vai ter que ter as duas frentes. Vamos entrar com robô e vamos entrar com mais pessoas. E a gente sentir, né? Pode ser que não seja a melhor decisão, não seja a hora de tudo isso, mas a gente prefere não errar mais ou, né, ganhar tempo na assertividade. Então, vamos enfrentar isso, porque nesse investimento, né, nas duas frentes, porque atende basicamente todos os públicos. Uma hora que você quiser decidir não falar com robô, você vai ter a opção, que hoje mais ou menos tem atendimento que não tem, né? Cartão de crédito, enfim. É muito seco ali. Às vezes, para a gente jovem, até resolve, né? A gente consegue se resolver ali. Isso. Mas quando é um idoso para marcar um exame, que depende de terceiros, né? E aí chega uma hora que ele não consegue falar com o humano, frustra, né? Porque você, às vezes, aperta uma opção errada. Vai começar tudo de novo. Eu mesmo não gosto, não. Para mim, eu só vou, assim, acho interessante até onde está a triagem. Até chegar onde eu quero. Ótimo. Aí eu aceito o robô. O que é que você quer? Quero isso. A partir de que tamanho? Isso. Para chegar na triagem, para o cara, quando for me atender, ele já está sabendo o que eu quero. Isso. Beleza. Aí tudo bem. Agora, eu finalizando um robô, meu irmão, vou desligar isso aqui quando... Eu também não gosto. Eu ligo. Eu vou ligar. Eu não sou muito fã. Eu gosto da triagem. Eu acho interessante a triagem. E aí o desafio é esse, né? A gente se adaptar a todos os tipos de público. Você falou. Eu preciso ter os dois andando ferramentas juntos. Exatamente, que atenda desde aquela pessoa mais tecnológica, que só faz tudo pelo telefone, e aquele senhorzinho lá do interior que não sabe nem dizer o que é que ele quer. E a gente tem que entender o que ele quer e fazer o atendimento que ele deseja. É porque assim, as pessoas estão, como a Elaine falou, as pessoas estão cada vez mais impacientes. Imediatista. É assim, eu sou esse cara. Quando ela falou aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo hoje. Eu estou fazendo uma roleta em Santa Catarina para uma feira que a gente vai participar. Aí o cara, eu como também sou design, aí o cara me pediu ontem a arte todinha da plotagem. Aí eu fiz tudo, mandei pro cara. Beleza. Aí o cara mandou para mim de volta. Ó, Devane, o mockup vai ficar assim, aprovado. Eu disse, ó, tem uma seta em cima, a seta que fica onde vai dizer onde parou, né? Que tá por cima da logo. Bota a logo mais para cima. Você quer que eu faça aqui ou você faz aí? Não, a gente desenrola aqui, tudo bem. Isso era 5h30 para 6 horas. Para 6 horas eu vim embora. Hoje de manhã eu perguntei, e aí, tudo certo? 8 horas. Aí o cara botou... Tá na fila, 48 horas. Aí eu, como é, irmão? Aí, ô, Deixa irmão, que eu faço, né? Irmão, sou design, eu faço isso aí em 2 minutos. Você me dizendo que vai fazer 48 horas pra você botar logo pra cima, cancele. Não, Vânia, mas... Cancele, quero mais não.
Ele mandou um print da fila onde eu tava. Não, é sobre isso. Tem alguns clientes que estão na frente. Eu disse, aí eu, cara, eu já tô num processo. Eu disse, eu já tô num processo de finalização. Eu não vou voltar pra fila. Sim. E é uma coisa tão rápida, né? Por exemplo, isso aqui falta só a seta, isso aqui já foi finalizado, isso aqui já foi aprovado, falta só isso para É a linha de produção, né? Aí o que eu digo, é o filtro que não está sendo. Eu voltei para um fim da fila, onde a galera que ainda ia aprovar do total, eu voltei por 0. Eu disse, não, cancele, quero mais não. Vou fazer outro canto. Aí ele disse, não, vou ver o que eu posso fazer aqui. Quando foi com 40 minutos, ele mandou, veja se está certo aí. Eu digo, não, agora tá de boa, manda rodar. Por isso que eu digo, o bicho da galera é muito imediatista. E por que eu vivo isso também? Imagine se eu tivesse com dor. Imagina eu com dor. Imagina eu com dor, irmão, que fila de meia-noite, irmão, que me bota agora. Mas essa situação que vocês falaram, né? Sobre o digital e o presencial. Isso aí mostra o princípio básico do comercial, né? Que é conhecer seu cliente. Sim. Então, qual é o meu público-alvo? Então, eu tenho um público-alvo mais idoso, que não tem afinidade com tecnologia, eu vou atender. E eu tenho um público jovem que já gosta da tecnologia, então você conhece seu mercado. E ainda no hospital tem outro detalhe ainda, que eu tenho um terceiro público-alvo, né? Que é o médico. Como é que eu vou chegar no médico? Então, eu tenho que falar com o médico, eu tenho que falar com o cara que gosta de tecnologia, eu tenho que falar com o idoso, eu tenho que falar com o jovem. Então, a gente tem que se conectar com todo mundo, cada um com a sua linguagem, né? Que consiga absorver a mensagem que a gente quer transmitir, mas a gente tem que falar com todo mundo. Então, realmente é um desafio muito grande, porque você tem que falar com todo mundo, né? Você não tem um nicho, eu só vou falar com um jovem de 20 a 25 anos. Não tem. Tem que realmente conectar com todo mundo. Porque todo mundo adoece, né? Não existe idade, né? E bem lembrado do médico como o nosso cliente também, né, Tiago? Sim, o médico é o nosso cliente. O médico, ele que traz a cirurgia, ele que traz o exame, ele que me indica, né, praticamente. Quando você confia no médico, você pergunta, doutor, eu faço esse exame onde? Né? Isso. E aí, quando eu não atendo essa expectativa, né, do médico que está dizendo, faça no Ágape, né? Às vezes é a minha melhor imagem, é o melhor laudo, mas, assim, o cara, para marcar, está com dificuldade, né? E aí, quando ele volta para o médico dizendo que teve essa experiência ruim na marcação, né? O médico, tipo, não tem muito o que fazer. Ele, tipo, tentou vender ali, mas ele vai deixar de ser meu parceiro se eu não resolver. E só se resolve com gente, tecnologia e treinamento, né? E a gente volta para a mesma roda, né? Reinventando, pegando essa reclamação, né? Transformando em indicador, né, Tiago? E monitorando e reinventando toda hora. Um outro exemplo também bem prático é o exame, né? O médico solicita o exame. Tradicionalmente você se imprime aquelas folhas grandes, tal. Hoje, com a tecnologia, o que você consegue fazer? Transformar tudo no digital. O paciente sai com um QR Codezinho, o médico lá no consultório consegue acessar o computador e ver o exame da pessoa. Tem médico que adorou a ideia e tem médico que diz que não quer nem saber de QR Code, ele quer a imagem impressa. Então, aí eu vou ter que manter os dois. O digital e o impresso, para atingir todo mundo, para todo mundo ficar satisfeito. É bem complicado. É a busca da excelência, né? Exatamente. E um desafio que eu vejo de vocês como profissional de marketing, agora falando profissional de marketing, que é um desafio de vocês é tirar isso de hospital, que você, quando você vê hospital, você emergência. E, de fato, no Ágape não é isso. Eu no hospital que eu vou me consultar. Inclusive, na rádio, a propaganda publicidade é assim. de vocês é isso, né? Vocês focam muito nisso, de que, não, lá você pode pegar o seu filho e cuidar dele lá no hospital. Que o hospital tem essa... Me corrija se eu estiver errado. Na minha cabeça, hospital, eu vou, se eu tiver já... Eu não vou fazer uma consulta, marcar uma consulta, porque, vamos dizer assim, para me cuidar preventivamente. Porque tem aquela diferença, né? Na mente, de clínica e hospital. Clínica, beleza, eu vou me cuidar preventivamente. Mas hospital? Não, como é que vocês lidam com essa situação? A gente lidar da seguinte... partindo do conceito, né? Que ele foi feito justamente você quando... A gente não quer convidar ninguém, né, Tiago, para ser nosso cliente, mas acontece, né? Você pode ter, por exemplo, que você citou aí, a Daniela, né? Está lá com o doutor Francisco. Por quê? Porque eu tenho um ambulatório de especialidades. A gente tem um ambulatório, consulta eletiva, então se marca com uro, com procto, com neuro, né? Que a gente, hoje, graças a Deus, temos todas as especialidades já lá.
Eu tenho um pronto atendimento, que é na hora da dor, como você está falando, né? Eu vou na emergência, né? E tria ali, né? Aí entra tempo novamente, né? Que a triagem classifica você, se você é verde, amarelo, ou tem um protocolo, né? Da saúde para isso. E aí é outra dificuldade nossa, até abrindo um parêntese, porque o pessoal não tem essa cultura, né, de esperar pelas horas. Eles acham que eu cheguei primeiro, mas o Hermes foi atendido porque a dele é laranja, a minha é verde, né? E aí a gente coloca a pulseirinha, ele está lá na parede dizendo como é, mas a gente ainda tem esse problema aí as pessoas se adaptarem. O cara está sempre pior, né, que o outro. Eu estou sempre pior que o outro, né? A minha dor sempre dói mais, isso, né? Não, ele está na laranja, mas eu estou doendo, a minha está doendo assim, mais. É um hospital também que lá tem a gente disse que tem uma grande clínica, né? Um parque de máquinas com ressonância, tomo, ultrassom, endoscopia, colono. Então, assim, eu posso ser atendido naquele ambulatório e já me desdobrar para um exame, tem um posto de coleta de laboratório. E, se for cirúrgico, já acontece muitas vezes de ser cirúrgico. E, na hora mesmo, quer fazer hoje? Entendeu? Doutor Francisco é nosso carro-chefe, né, Tiago? Quer fazer hoje, a gente tem como fazer agora esse procedimento, ou um pequeno procedimento, e você sai resolvido, né? E a gente vê isso atingindo muito o pessoal lá do interior. Eu me surpreendi particularmente com o particular, né? O cash das pessoas aqui na região. Mas o que é? É do seu pai, sua mãe numa dor, e você tem 3, 4 irmãos, você junta, né? E vai lá. E vai lá, né? E vai lá. Não, o doutor disse que é cirúrgico, vamos juntar aqui para fazer, né? E é possível no Ágape, né? Assim, apesar de você ver aquela estrutura todinha, a gente sabe que a gente trabalha para esse cliente, né? Com esse foco. É o cliente que a gente tem hoje. Hoje, essa semana, eu fiquei sabendo, tem o pessoal de Garanhuns que estava sendo atendido lá. Já fiquei feliz, né? Porque a gente está começando a atingir, que é justamente Público fora, estrategicamente, né? Geograficamente, a gente está com essa vantagem, né? Entre Maceió, Caruaru, ali Garanhuns, né? A gente vê ali Paulo Afonso Delmiro também, né? Vindo, movimentando. E, assim, você entra para essa experiência, né? Não de pensar só no hospital, de, estou morrendo, estou com dor, estou não sei o quê. Não. Você consegue agora interiorizar que lá dentro você pode fazer a consulta, o exame, né? Ser diagnosticado, ser resolvido. E temos a oncologia também, que ninguém deseja para ninguém, né? Mas a gente consegue resolver em Arapiraca também a nível de serviços de Maceió, né? A radiologia também não deixa nada a desejar, parceiros na ultrassonografia de nome também, né? E, assim, você consegue se resolver lá dentro. Uma característica, Devane, que eu acho interessante, que depois que eu comecei a trabalhar em hospital, a gente visitou outros hospitais também para entender, né, se a gente estava operando como deve ser, enfim, outros cases de sucesso. Eu digo assim, o hospital não tem cheiro de hospital, vocês podem observar. O Hermes já foi paciente, né, também. E, assim, porque aquele cheiro, né, daquela limpeza hospitalar, né, no Ágape não tem, né? Se você passar por essa experiência, você vai sentir. Aí, assim, gente, eu preciso... Por que a gente não tem cheiro de hospital? Foi novo até para mim. E olha que eu contratei a empresa de higiene, né? Contratei, assim, no sentido de cotação e etc. e tal, de buscar, né, essas empresas de higiene hospitalar, que a gente tem especificamente uma empresa de higiene hospitalar, com todos os padrões, que já é o nosso diferencial também. É um investimento. Ela não trabalha com produtos tipo com cloro, né? É zero cloro. Não tem cheiro de éter. Tem cheiro de éter, entendeu? Exceto ali o centro cirúrgico, que já tem aqueles produtos, né? De centro cirúrgico. Mas a higiene do quarto, por exemplo, não tem odor de hospital, né? Não tem, a gente não trabalha nem com mop, água. Né? Não, exatamente. Dá um conforto pro cliente, né? Já que não pode chamar paciente. A empresa é a nível nacional, então ela já tem muita experiência, né, na área, e, assim, de investir. Você não vai ver nunca um colaborador da empresa espremendo pano para passar no Ágape, né? Já por cuidados laborais. Então, assim, é como o Hermes falou no começo, já todo um compliance que, por mais a gente não está praticando ainda, como é que se diz, oficialmente, mas historicamente a gente já vem da Unimed com esse conceito, né? Então a gente consegue aplicar algumas coisas, né? E a gente tem esse cuidado com as empresas terceiras também. Isso é bom que já nasceu assim, né? Exatamente. É bom porque, assim, já não é que eu vou ter que mudar a cultura. Nasceu assim. Exatamente. E aí, quando você nasce de forma correta, quando você nasce de forma padronizada ali, tudo certinho, como na área da saúde, no caso de vocês, vai
só você melhora e vai ter uma diferença na frente de todos os outros que não nasceram assim. Daqui que eu venha conseguir mudar, vocês já estão à frente. Porque aí você tocou num ponto também importante, a questão de cultura, né? O Agape hoje ele está vindo para mudar a cultura da cidade, né? Então, assim, a gente... não era a cultura da cidade seguir protocolos, seguir regras. Então, o Agape já nasceu com essa DNA de seguir padrões, de seguir regras. Isso gera um atrito, um choque, né? Então, o paciente vai dizer, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu, né? eu tive lá Mas por que eu não posso fazer isso? Porque tem toda uma regra que não pode andar com adorno, com brinco. Não pode, por questão de segurança. Então, isso é um paradigma também que a gente está quebrando. Todo começo é difícil, né? Porque a gente sabe que mudar a cultura não vai ser em 1 ano e meio que a gente está funcionando. Mas eu acredito muito que daqui a alguns anos, espero que em poucos anos, essa cultura vai ser o inverso. Os outros estabelecimentos vão estar entrando também nessa cultura, porque eles vão ver que ao longo do tempo os pacientes, os clientes percebem isso. Percebem. E isso serve de fator de decisão, né? Eu estive lá na sexta-feira, agora com a minha filha. E ela foi se consultar e realmente esse processo. Vai lá, coloca pulseira, né, passa por uma profissional, faz a triagem. E aí, assim, é muito interessante. Apesar que quando eu vi na porta lá, ela estava com a pulseira amarela. Tempo de espera, 60 minutos. Ixi, meu Deus, ficar aqui 1 hora. Mas atendeu rápido, não demorou isso tudo não. Mas... né? É a cultura do paciente também, né? Que precisa ser mudada. Exatamente. Né? Porque o cara desse, assim, já chega... Não, quero ser atendido primeiro. Principalmente o cara que está pagando. Exatamente. Porque quando... eu ia complementar. que quando o cara está pagando... Na fera, eu estou pagando. Mas ele esqueceu que está todo mundo pagando, pô. Tá, né? E você está lá para fazer um exame, aí está no hospital, surge uma urgência. Então, a preferência vai ser o rapaz que está infartando lá, que precisa fazer um exame de imagem, então ele vai passar na sua frente. E aí você fala, mas por que passou? Porque está atrasando o exame. Senhor, o paciente precisou fazer um exame de emergência. Mas é cultural então, mesmo. É cultura, não é fácil. Não Falta é fácil. humanização das pessoas que vão... Inclusive, humanos. tem até uma passagem de um professor de São Paulo, dizendo que estava indo para o Japão. E aí, no avião, ele estava com um tablet aqui, aí o passageiro da frente era um japonês, aí disse assim, vai incomodar se eu declinar a cadeira? Aí ele, por educação, disse, não, incomoda não. Aí o cara não declinou a cadeira. Aí ele perguntou, mas você não falou que... Disse, não, mas eu sei que se eu declinar vai incomodar você, que você está assistindo um filme aí no tablet, não vai ficar legal para você, eu vou ficar assim mesmo. Então, assim, é questão cultural. Sim. Né? É uma questão realmente de... Olha, Na Disney acontece muito isso também, né? Quem chega primeiro para o carro mais longe. Que é para deixar as vagas mais perto da porta, quem chegar atrasado, né? Aqui no Brasil é o contrário, né? Se eu chego primeiro, eu quero deixar em cima da calçada. Descia na calçada, né? É cultura, né? Não, cultural. É verdade, é cultural. Então, Porque o cara que... Ele não vai dizer nunca que eu vou chegar primeiro... Eu vou ter desvantagem em ser pontual. Sim. Né? Ele vai dizer primeiro, eu vou estar em desvantagem. Eu vou ser o primeiro. O cara se atrasou e vai ficar mais perto que eu, o carro dele. Você conversa, vou botar meu carro lá na porta. Né? Porque o cara quer sempre ter vantagem. Ele sempre pensa nele. Essa é a forma do brasileiro. Sim. Então, assim, para dentro do hospital, isso é que complica mais ainda. É verdade. Aí volta de novo pro cara que tá com dor, que tá com parente, que tá com a mãe, que tá com o pai, que tá com o filho. E o cara com o filho vai estar preocupado em saber de pulseira? Exatamente. e cor de pulseira, Né? É complicado. É meio... E aí você tem que ter todo o cuidado de abordagem, de tentar explicar para o paciente, né? E tentar mostrar que a gente está preocupado em resolver o problema dele, mas que eu tenho outros casos que naquele momento são mais urgentes do que o dele. Então tem que ter todo esse trato, esse manejo de conversar com o paciente. Ô, Tiago, para contextualizar, como é o comercial de um hospital? Contextualize isso aí para gente, para quem está em casa entender. O que o comercial vende, né, do hospital? Porque o cara já chega lá, assim, eu já estou doente, vou pagar.
né? Ou então já tem um plano, mas o que é que você faz? Como é? Contextualiza aí pra gente. Bom, o hospital ele não vive, ele vive de vários planos, de parcerias. Então o comercial ele busca essas parcerias, planos de saúde, a gente vai atrás de planos para credenciar, para ter mais opções, a gente vai atrás de parcerias. A gente trabalha também muito com essa linha do marketing, né, de promoções, de divulgação. Então, o comercial ele faz essa venda, né? Como a gente falou agora há pouco, o médico é nosso cliente, então eu preciso vender os meus serviços para o médico, mostrar para o médico o diferencial do nosso serviço. Por que ele vai levar uma cirurgia para o Ágape e não vai levar para o hospital A? Entendeu? Então, por quê? A gente tem que fazer essa venda, a gente tem que mostrar o nosso valor para que o médico também venha para cá. Então, a gente trabalha nessa linha de vender os serviços que a gente tem, fazer uma parceria com uma prefeitura, trazer um convênio novo. A gente trabalha nessa linha de buscar receitas para o hospital. Então, o hospital em si é o seu produto, né? Exatamente. Seu produto é o hospital. O serviço, na verdade, né? Eu vendo um serviço. Assim, toda a estrutura do hospital, Sim. né? Porque Os pacotes cirúrgicos, isso, né? a qualidade, Né? Do paciente, assim. Eu digo assim, hoje, assim, de produtos, você qual é o seu produto no Ágape? Tem minha tabela de pacotes cirúrgicos, tenho meus exames, né? E as consultas que é ali dos médicos, né? Parte. Mas, assim, os produtos que a gente trabalha é nessa linha. Eu tenho que vender o hospital para o médico vir atender com a gente. Então, eu preciso chegar, doutor, quer vir atender aqui no consultório com a gente? Eu tenho um consultório, está aqui todo montado com esses recursos. Então, tudo isso é venda, né? Porque a gente precisa convencer, eu creio muito que a partir do momento que eu preciso convencer alguém a utilizar o meu serviço ou produto, eu estou fazendo uma venda. né? Tudo é venda. Você traz o médico, que o médico vai trazer o paciente dele. Exatamente. E vai sair aqui, vai ser uma propaganda boca a boca também do médico que está trazendo, né? O paciente, os pacientes dele. E o hospital também tem um detalhe, né? Na área da saúde, de uma forma geral, é como a Elaine falou, a gente não tem essa venda, né? Eu não tenho o toma aqui essa caneca, me dê o dinheiro. Mas, assim, a gente precisa estar posicionado na mente das pessoas. Porque hoje eu não posso não ter nenhum problema. Então, para que eu vou receber um e-mail do Ágape? Por que eu vou receber um link patrocinado do Ágape? Porque no momento da dificuldade, no momento da dor, na minha cabeça, a primeira coisa que tem que vir é o Ágape. É o Ágape. Então, a venda do hospital e da saúde de uma forma geral, ela não é condicionada de imediato. Eu posso fazer uma campanha hoje, no final da campanha não ter nenhum resultado, mas essa campanha vai gerar frutos que lá no futuro, quando o cara precisar, ele vai dizer, eita, eu lembrei de uma vez, tem um Ágape lá em Arapiraca. Foi em Arapiraca. Então, essa também é um desafio do comercial, né? Porque ele não resulta numa venda imediata. Sim. Os números não aparecem agora, né? Eu não saio para a rua e vendo, né? A gente faz uma parceria hoje com uma clínica. Amanhã não vai chegar serviço, exame dessa clínica. A gente vai observar no decorrer dos meses, né? A evolução dessa parceria ou não. É igual a gente que faz tipo de campanha, publicidade em corrida, por exemplo. Aquele cliente não vai comprar nada agora. Sim. Ele vai provar para quando ele estiver na loja, escolhendo lá na prateleira. Eita, Frutiguti, tomei lá na corrida. Na corrida. É um posicionamento de marca, né? Você tem que estar Então, posicionado na mente do seu paciente, do seu cliente. Eu não vou vender nada agora. É diferente de um cara que está em um evento, por exemplo. Estava lá no Novo Tempo, no varejo, no evento. Estava lá o pessoal da Mitsubishi. Ali ele estava captando, o pessoal das motos, contatos, líderes, para poder, depois do evento, ele contactar e vender aquele produto. Beleza, que ele vai saber, vendi 2 motos. Ele teve negócio, não foi o que o Marlon falou? Vendi X, que foi o público do evento tal, que eu lá estava. Não tenha dúvida que... Mas essa venda pode não entrar nesse mês, pode entrar só daqui a 2, 3 meses. Mas Porque o cara conheceu lá exatamente. no evento. Eu digo pelo evento, pelo Novo Varejo, porque eu saí, estrategicamente, eu saí levando cada produtinho daquele. Tipo assim. E quando eu cheguei em casa, né, eu tenho criança, e foi alegria só, né, de provar, né, porque às vezes você vê na prateleira, você vê várias opções. E você não vai sair comprando cada opção para provar, né? Mas se você me entregou ali naquela oportunidade e o cara foi parceiro seu do evento, né, e colocou o produto dele ali para eu levar para casa e provar,
se eu gosto, na próxima compra eu não vou ter dúvida. Eu vou lá naquele que eu já conheci. Já gerou a né? memória afetiva. Exatamente, né? É a mesma... a gente tem esse sentido aí, né? De estar presente, né? Tanto que a gente está trabalhando no planejamento estratégico e tem muito disso, né? Às vezes, até uma recomendação que, no momento agora que a gente não tem como investir em grandes eventos, fazer grandes, né, movimentos, né, Tiago? Mas que a gente esteja sempre nos eventos de parceiros, né? Que, no nosso caso maior, hoje é a Unimed, mas a gente já se movimentou em outras corridas, Cardiomed, né? Para estar sendo visto, né? Eu vi que vocês lá no Cardiomed. Sentido, né? É o que faz sentido, mesmo que, assim, as pessoas ainda não sabem, às vezes, que tem um hospital, né, a tal porte acessível em Arapiraca, que, apesar da estrutura, a gente tem tabelas de preços de acordo com o mercado local, né, até porque a gente entende que a gente é o público que a gente tem, então a gente tem para trabalhar isso daí. E estar ali, né, vai fortalecendo isso tudo, né? Estar no rádio, que a gente entende que é importante em Arapiraca, né, também. E tudo isso é análise, né? Tiago já chegou na pasta assim, você tem 10 rádios, que é isso, né? Vamos pegar esse orçamento, vamos deixar em 3 e vamos fazer diversificação desse recurso aqui. Joga outdoor, e tem a ideia do outdoor, que a gente achei bastante interessante, que foi ele que trouxe também. Você contrata você pode até explicar mais aqui, né? Um ponto fixo com aquele cara, né? Não importa onde é. Eu tenho 5 outdoors por mês com ele, né? E aí ele joga em São Sebastião, Taquarana, e daqui a pouco no próximo mês ele vai pegar a mesma lona e ele vai girar em outros locais do estado, né? Um sempre em Arapiraca, e assim a gente vai diversificando todo canto que você passar do estado, daqui a pouco, onde é esse hospital, né? Aí eu mesmo tenho até esse costume, vou ali na rede social, Hospital Ágape, em Arapiraca, o que será que tem, né? E aí daqui a gente, graças a Deus, está ficando mais conhecido, né? A gente percebe... Outro indicador nosso é fluxo de estacionamento, né? Porque a gente tem arrendado o estacionamento, então a gente percebe que vem subindo. Então, eu estou, né, escalonando. A gente está escalonando e chegando aí no objetivo, né, dos investidores, que foi feito um estudo de viabilidade dele e o retorno aí é previsto para 4 anos, né? Então, assim, tem o tempo de se pagar, atingir o ponto de equilíbrio, né, para poder dar retorno aos investidores que, sendo um ASA, né, são de vários donos que fizeram esse investimento ali. O tempo de retorno está muito curto. Exatamente. 4 anos, né? Todo nível de investimento. Todo estudo como é que se diz? O payback, né? Que chama, o payback, todo estudo quer mostrar, né, que é possível, né? A gente só sabe na hora do vamos ver. Vamos ver, né? Executando, né? Tá acima da média, né? Porque empreendimentos pequenos é a média de 5 anos de payback, você está fazendo com 4, né? Para o valor que foi investido ali, né? A grandiosidade o serviço que oferece, tudo isso é muito, muito bacana. A gente vai até apoiar agora um evento da Unimed que vai ter de prevenção ao câncer. Aí eles falaram comigo para ir para lá. Aí vocês pretendem também cair dentro desse tipo de humanização, trazer as pessoas para dentro do hospital, mesmo que ela não está doente. Eu vou para lá para um evento que eu não estou doente, mas eu vou para o Água porque eu quero conhecer a estrutura, estar num evento lá, né? Vocês pretendem fazer isso? Essa questão da estrutura, essa questão da estrutura é um desafio. Tudo é desafio, né? Mas porque hoje, assim, a realidade da nossa cultura aqui da região, assim, se a gente faz uma coisa muito simples, as pessoas dizem que não presta. Vou não porque não presta. Quando você monta uma estrutura grandiosa daquele, coisa só para rico, eu já nem posso ir lá, o cara já não vai. Então, agora, o nosso objetivo é justamente isso, mostrar para todos que o hospital é acessível. Porque é possível você fazer uma boa estrutura e com preços acessíveis, com valores acessíveis. Então, é um hospital que ele foi projetado, foi idealizado para Arapiraca e região, independente da classe social. Então, a gente já vem promovendo alguns eventos, né? Vamos intensificar agora nesse ano de 2026. É justamente isso, trazer esse fluxo, essas pessoas para dentro do hospital, para que elas possam conhecer o hospital e desmistificar essa coisa. Nossa, que estrutura linda, isso aí é só para rico, eu não posso. Pode. Tudo pode, né? A gente tem planejamento, a gente tem parcelamentos, a gente tem todo uma forma de tratar isso
para que a gente seja acessível a todos. E a gente tenta atender todos de acordo com a sua realidade, né? A pessoa pode pagar à vista? Tudo bem. Não pode pagar? Vamos parcelar, vamos ver o que é que a gente pode fazer. O nosso maior desejo a gente só não vai deixar de atender alguém por conta disso. Né? Então, assim, não, é isso que a gente tem que passar para os nossos clientes, é isso. Não se preocupem, que lá a gente consegue se ajeitar, o negócio é ter a resolutividade do seu problema, né? Não precisa deixar o rim empenhado. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem grandes redes de hospitais que trabalham basicamente nesse sentido aí, né? Não é o plano do Agape, não nasceu para isso, né? Nasceu para ser um serviço sustentável, né? A gente diz muito que isso vem muito de cima, vem da gestão, né? Da ideia do que está na cabeça do idealizador, do CEO, né? E nasceu para ter um lugar digno na saúde para se trabalhar, né? E para ser bem atendido, né? E assim, o macro objetivo é esse, né? Quando a gente atingir isso, tá assim atingido o objetivo do Agape, né? E aí é muito desafiador e todos os dias um novo episódio, né, Tiago? O bom da saúde é isso, que você não tem rotina, né? É vivo. Você não tem rotina. Você chega, você vai fazer o quê? Você chega com a agenda, vou fazer isso, isso, isso. Quando você bota o pé, pronto, desmonta toda a agenda. O bom é isso, você não tem rotina. O mercado é assim, né? É dinâmico. Mas você falou muito em desafio. E, claro, você vem de uma área de cálculo, né, que é a contabilidade, e hoje está em uma gestão hospitalar. Como é que você trata, como você enxerga, na verdade, os desafios para a saúde, né? Quer seja pública ou privada, sob sua ótica de gestora na área? O grande desafio, Hermes, é administrar recursos, né? Assim, ou como é que se diz, ou a abundância ou a escassez, né? Porque você vê muito, pode ver manchetes aí de serviços públicos, recebeu 10 milhões, né? Recebeu 2, recebeu 3, né? E aí você administrar isso é um grande desafio também. Eu enxergo, não tive experiência no público, mas assim, até escutando alguns gestores públicos de prefeitura, enfim, que a gente teve alguns trabalhos recentes, digo, só muda de endereço. Mas é a mesma situação. Hoje, né, serviço público é mais ou menos assim, fica rico ou fica pobre, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, né? Com esses tipos de emenda, essas coisas, né? A gente não tem isso. A gente trabalha com o orçamento, né, do negócio, né? E é curto, né? Nesse início muito curto, né? E a gente vive nesse grande dilema também, tipo, o público pode ser porque falte, né, de onde vem, né? E a gente é porque a gente tem que administrar com o que a gente tem, né? E hoje, nesse começo, é bem desafiador. E para qualquer negócio, né, é desafiador. Nenhum negócio começa se pagando, né? Então, assim, é fato que alguém tem que sustentar até ele se pagar. Tem que se pagar, né? Tá. E aí, assim, a gente está nessa administração de recurso e o recurso é humano, é tecnológico. Tipo assim, estou aqui, mas, tipo, vou dar um exemplo bem gritante, assim, a gente está aqui precisando investir num reparo na usina de gases, né? Que o hospital nasceu com a usina de gases própria. Então, assim, a gente é preparado para uma pandemia que Deus nos livre novamente, a gente gera o nosso próprio oxigênio, né? Que outros serviços ele compra, né, de fora. Então, tem toda a logística, problema de logística. A gente produz no Agape mesmo. Mas, por exemplo, essa semana a gente teve um problema num tanque da usina, né? Assim, como a gente falou, sou dos números, mas aí, poxa, né? Eu tenho que entender agora do tanque da usina de gases. E tudo bem, a gente senta na mesa com o engenheiro, com todo mundo, entende quanto é que custa, como é que faz, de onde vem esse recurso, de onde vou tirar, como é que eu posso parcelar, né? Então, é o tempo todo sobre recursos, né? Recursos para socorrer uma urgência, recursos para planejar. Por exemplo, o Agape ele não está 100% funcionando ainda. São 4 pavimentos de internação e a gente tem 2 funcionando e 10 leitos de UTI. Então, hoje a gente já enxerga que a gente precisa de abrir mais um pavimento. E agora, né? Agora a gente vai fazer o estudo de viabilidade disso. E aí, tipo, né, junta 3, 4 pessoas, um comitê e vai estudar, né? Estudar mesmo, fazer a conta, quantos colaboradores vai precisar, que folha vai ser essa que vai aumentar, né? O que é que ele vai dar de retorno? Quanto é que eu já tenho hoje de retorno num pavimento? X reais. Então, assim, a gente sabe que para abrir um novo custa X e a gente vai ter que produzir, né? Ter o retorno de
que corresponda, pelo menos, para cumprir a despesa, né? Por quê, Elaine? Você vai abrir mais um pavimento? A gente está com a deficiência arapiraca de maternidade, né? Não sei se vocês estão acompanhando, Sim. né? E, assim, é uma oportunidade, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que preencher essa lacuna na região para o privado, né? Que é o nosso grande carro-chefe. E a gente nasceu já com essa perspectiva, só que a gente não começou com ela, né? Mas, pela urgência também, a gente vê as maternidades de Arapiraca estão na situação que estão. Pela urgência, a gente vai dar foco nesse segmento. É a demanda, né? É demanda, né? E, às vezes, a gente estuda e vê, não, maternidade não tem viabilidade. A maternidade não dá dinheiro. E tem que dar dinheiro, né? Pelo menos se pagar, né? Mas, assim, para a gente é ter o serviço se pagando e sendo bem feito, né? Seguro, né? Que a gente preza muito pela segurança do processo dos colaboradores, do paciente, né? E ter o serviço. Ter o serviço para esse também público. não adianta ter a demanda, tá ali, eu sei que existe, e eu fazer, como diz no ditado, nas coxas, de qualquer jeito, para atender, porque tem a demanda. Exatamente. É estudar, é saber quem é que vai vir, como é que vai fazer. Quais são os Porque riscos, você né, pode daquilo criar toda uma história bacana e, por conta de um erro, por conta de uma bobagem, Desmoronar tudo. desmoronar tudo Desmoronar que está sendo construído, que está nascendo. Né? Então, assim, é bem mais trabalhoso de... E é bem arriscado essa linha aí, né? De desmoronar. É. É muito tênue, que eu chamo, né? Porque recentemente mesmo, eu vou falar, é muito administrativo, né? Na minha rotina. A gente teve um episódio de umas abelhas, né, Tiago? Lá no prédio vizinho. E, assim, olha, está em risco o colaborador, que pode ser alérgico, está em risco de entrar no hospital, picar o paciente, está em risco não sei o quê. E a gente, que foi que fez? Acionou o Corpo de Bombeiro, né? E, nesse acionamento, a gente virou manchete. E, graças a Deus, era porque a gente tinha acionado. Uhum. Mas, se tivesse sido atingido alguém pelas abelhas, eu tivesse desencadeado uma alergia, né? Ou qualquer outro desdobramento. Ou o foco da abelha fosse no próprio hospital, né? Isso, entendeu? Aí, assim, eu digo, gente, olha, eu fiquei assim, digo, como assim? É porque a Eu só mídia abri também um chamado, vende. A mídia entendeu? também vende, tipo. Tipo, eu não sei se saiu na mídia, mas se tivesse saído na mídia foi Corpo de Bombeiro, vai no Hospital Ágape, que tem um chamo de abelha, não sei o que, isso Saiu. né? Saiu assim, Ágape aciona Corpo de Bombeiro para retirada de abelhas no corredor e tal. Se alguém tivesse sido acidentado no percurso, ia estar lá na manchete. Entendeu? Graças a Deus, foi o melhor desfecho, né? Mas, assim, aí eu já cheguei, tipo, com os colaboradores, gente, como foi isso aqui que a gente não está sabendo? Eu estava sabendo que tinha um problema, né, que a gente ia acionar, mas de repente virou notícia. Quem foi que foi entrevistado aqui e soltou essa informação? Isso, né? Não, a gente não teve. Simplesmente eles têm acesso aos órgãos, né, não sei como aí que funciona, né? E a gente podia ter virado uma manchete facinho ali, né? Facinho, né? Aí, como não foi uma coisa tão assim, né? Não se dá muita atenção quando, graças a Deus, quando tem um desfecho trágico, né, rapidamente gira, né? Mas como foi uma coisa ali mais foi contida, a gente só fez um acionamento de um serviço público, né? Mas de repente eu caí na rede especializado social. que devia ser acionado de fato. Mas, entendeu? Todo mundo que está muito rápido. Em ascensão, que está na mídia, que está não na mídia diretamente, mas está sendo bem visto ou mal visto, não vai deixar de ser falado, né? Isso é fato. Todo mundo vai falar um pouquinho, ou bem ou mal, porque tem algum interesse, ou para o bem ou para o mal. Máxima, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? E, pelo assim, menos eu estou sendo lembrado. O empreendimento Ágape, ele assim, creio que eu sou daqui da cidade, foi muito esperado, né? Tinha toda aquela expectativa desde a construção, começou aquele levantar o prédio, todo mundo para ver se é um hospital e tal, e depois todo mundo dizia, é o hospital da Unimed, ninguém dizia que era o Ágape, né? Hospital da Unimed. E depois que ele ficou pronto, é como você falou, mas é um hospital para rico. Não vou entrar aí, porque aí é caro. Eu prefiro ficar 10 horas na fila ali no hospital público, porque eu vou morrer, mas pelo menos morro devendo. Não deixa para a família a dívida, né? Mas, assim, toda essa mística que se causou, claro, aí vocês é que vai ter que fazer esse trabalho para acabar com essa impressão, né? Mas o desafio hoje do hospital, como a Elaine falou,
que vai ter um payback muito rápido, está tendo atendimento, muita gente e tal e tal. E os serviços, assim, o nível de satisfação dos seus usuários, dos seus clientes, né? Como é? Vocês conseguem mensurar isso? Isso faz parte também dos indicadores de vocês? Como é que funciona? Sim, a gente tem, né, indicadores internos que a gente faz todos os meses, faz a divulgação desses resultados. É lógico que é difícil, né, a gente agradar 100%, né? Como falou, na dor o cara não vai querer saber, mas é o que a gente vem falando. Para o curto período de tempo, né, você tirar um hospital do zero não é fácil, né? Principalmente quando vai para a mão de obra. Isso é recurso público, né? Isso, e sem recurso público. E aí, quando você vai para a mão de obra, onde não são todos, mas a cidade não tem também uma mão de obra tão qualificada assim, então você precisa pegar essas pessoas, capacitar, treinar, que requer um tempo, uma curva de aprendizagem, né? Então, assim, não é de um dia para o outro também que se faz isso. Então, assim, eu acredito que dentro desse 1 ano e meio quase que o Agape tem, nós já conseguimos evoluir consideravelmente, né? Hoje a gente já está com 80%, né? Acredito que é lá da nossa capacidade de serviços, né? Então, hoje a gente já está com praticamente todos os serviços ativados. Poucos serviços ainda não estão ativados, mas desde a parte de pronto atendimento, centro cirúrgico, unidade de diagnóstico por imagem, unidade de internação, então todos, centro de infusão e oncologia, então já estão funcionando, né? Lógico que a gente tem capacidade para mais, mas já estão funcionando. Então, acho que nesse 1 ano e meio a gente conseguiu evoluir muito pelo porte do hospital. Talvez fosse uma clínica, tudo bem, a gente já estaria atrasado, vamos dizer assim, com 1 ano e meio. Mas para o porte do hospital, hoje a gente já está muito avançado e a gente está conseguindo ter níveis de satisfação muito bom, um nível de resolutividade muito bom. Graças a Deus, a gente está conseguindo tratar e evitar que esse paciente vá para Maceió, vá para Recife, vá para outro lugar. A gente está conseguindo reter ele aqui dentro e dando o retorno necessário para que ele fique aqui em Arapiraca. O Hermes falou sobre os desafios do financeiro, como é que vai para fazer esse retorno, investimentos. E o Tiago falou agora sobre pessoas. E eu queria perguntar o desafio de gestão de pessoas. O que vocês sentem lá é o mesmo que a gente sente do lado de cá, no comércio, no varejo, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, né, Hermes? A gente precisa treinar, a gente precisa ajustar, se adaptar a essa nova geração. A forma deles trabalharem é bem diferente. Esse dia saiu um vídeo de um cara, um empresário, dizendo que não contrata ninguém Eu vi, menos de 30 anos. De 30 anos ele decidiu. Foi, mas aí vai chegar uma hora que ele não vai ter ninguém para contratar mais, Exatamente. né? Ou ele vai se adaptar. Eu acho que assim, foi num momento de desabafo. Não existe. Viralizou, né? Viralizou. Mas eu acho que é geral. Eu acho que isso é uma deficiência generalizada, né? Como a gente vinha conversando antes nos bastidores. Eu acho que essa nova geração aí, ela não vem com aquela pegada de antigamente, né? Talvez a nossa geração venha naquela que você quer fazer carreira dentro daquela empresa, que para você é um orgulho ter 20, 15 anos de empresa. Hoje essa geração ela não está mais apegada a isso, né? Ela vive aquele momento, aquela situação ali, tá bom para mim hoje, tá. Se amanhã não tiver, eu me viro com outra coisa e vou me virando, né? E para a saúde, eu acredito que é um pouco mais agravante do que até o varejo, porque você está lidando com vidas, né? Uhum. Então, talvez uma venda errada vai gerar um prejuízo, mas não mata ninguém, né? Olha lá também. Depende de quem você vender, né? Depende do produto. E lá não, né? Qualquer erro, qualquer coisa pode custar a vida de uma pessoa, isso, né? é verdade. Então, assim, a exigência é muito maior. E aí a gente volta para a questão da cultura, né? Onde não existia essa cultura na cidade de cobrar dos colaboradores. Não é nem de cobrar, é de pedir que ele faça o que foi acordado, né? Se eu contrato você para ser um vendedor, eu só quero que você venda, né? Então, se eu for cobrar você de venda, você vai estar me apertando. Não estou lhe apertando. Eu Sendo tô tóxico. eu estou combinado, estou cobrando o que está combinado, né? Então, para a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente lida direto com a saúde, direto com o paciente, mas é um trabalho que vem sendo feito há 1 ano e meio aí, né? Junto ao nosso RH, de treinamentos, de reciclagem, de reuniões, para a gente implementar uma cultura
numa equipe que a gente tem que despertar essa vontade deles, né? Porque hoje o cara ele não vem motivado, né? A gente é que tem que dar motivos para motivar ele, né? Por exemplo, a Elaine, que vai ser a compliance do hospital, né? Vai fazer essa parte e vai abranger ainda mais os seus tentáculos, né? Que é o gestor, é um polvo, né? Isso é verdade. Mas, veja só, eu creio que seja o único hospital particular da cidade. Né? 100% particular. 100% particular, né? Eu acho que foi o primeiro também, porque os outros sempre eram mistos, né? Isso. Tem o Afra, que era misto, né? Mas mais particular, só lá. Então, você, Elaine, como a gestora à frente, assim, vocês estão buscando também criar uma cultura corporativa no hospital, com os colaboradores, ou ainda deve estar naqueles, assim, não, a gente é um hospital privado, mas vamos levando também um pouquinho aqui como um hospital público em relação ao nosso colaborador. Ou é 100% privado, cobrança, corporação, meta, tudo. Exatamente. Cultura. A gente nasceu pronto para isso, Hermes. Porque, assim, uma grande iniciativa da gestão foi o investimento no sistema, né, na tecnologia, né, que hoje à tarde, inclusive, a gente estava numa reunião com o pessoal do sistema, que a gente teve um problema crítico e se arrasta o problema para resolver, e não é no tempo do nosso negócio, né, e aí a gente precisou subir a instância. Eu abro um ticket, eu não tenho um prazo de resposta correspondente, e a gente vai para o gerente, que vai para o diretor, que vai subindo. Né? E acabei colocando os dois presidentes para se falar, o dono do sistema e o nosso presidente, pela criticidade. Então, por quê? Ele é muito robusto e ele começa ali na frente. Quando o cliente chega, né, a gente precisa de um cadastro bem feito. Né? E se o cadastro Maria como João, né, João com sexo masculino, eu vou quebrando todo o processo. Então, assim, essa pessoa que está ali na frente, por isso que ela tem essa ideia, esse plus de se preparar para os outros degraus, ela tem que entender que cada campo daquele sistema ali vai ter uma funcionalidade. Não é à toa que eu preciso marcar um cheque de faltou no exame, isso cria um indicador para mim, lá no comercial. Então, é tudo linkado. Cria um indicador, cria uma perspectiva financeira que eu tinha, uma projeção, né? Eu tenho 100 exames agendados a R$1.000, eu tenho uma projeção financeira. Se o cara faltou, ele diminuiu a minha margem, né? E aí eu tenho que repor, né? Que tempo é esse que eu tenho para repor, né? E aí o sistema, esse investimento foi alto, né, para a nossa região, mas ele permite tudo isso. Só que cadê a mão de obra para trabalhar isso, né? Cadê a mão de obra com potencial para entender isso, né, Tiago? Para a gente cobrar e ele entender que naqueles dias que ele não fez esse cheque de faltou para mim, eu estou sendo prejudicado no comercial, estou sendo prejudicada, né, em repor essa vaga, né, para não cair o faturamento da empresa. Cadê essa mão de obra? A gente não tem. Porque a a mesma empresa coisa, investiu tanto para chegar no final das contas, eu comprei uma Ferrari, mas não tem quem dirija. Sim. Então, e aí esse desafio não foi só nessa linha de frente. A gente tem na enfermagem, a gente tem na medicina, porque a gente nasceu com esse sistema papel zero no prontuário. Então, nenhum prontuário trafega dentro do Agape em papel. A gente eliminou o risco. Volto a falar de compliance de novo, né? A gente já entrou eliminando esse risco. Mas e para esses médicos se adaptarem a usar, né, aquele que é acostumado, né, a escrever tudo, carimbar e ir embora. E ele, não, doutor, agora você tem que preencher esse campinho aqui, né, fazer essa evolução aqui, fazer esse resumo de alta, para poder estar encerrado o processo aqui com o seu cliente. Aí no começo foi uma guerra, né? Uma guerra literalmente, né, Tiago? De gente a dizer que a gente acreditou em história de Papai Noel, né, que achar que prontuário eletrônico ia dar certo em Arapiraca, que não sei o quê. Hoje, a gente já tem concorrentes, que querendo ou não são concorrentes, comprando o mesmo sistema do Agape, aqui em Arapiraca. Então, assim, a gente já mudou o paradigma, né? E hoje, quando cai o sistema, Ninguém um Deus nos acuda, ninguém sabe fazer novo, mais nada. Né? O novo sempre ele assusta, e né? é só em um ano que isso tudo aconteceu. Que eu digo só, que eu digo assim, parece que a gente viveu 10 anos dentro de um, né? Em todos esses sentidos, entendeu? E aí
outra frente que é muito importante, é crucial, é a enfermagem dentro de um hospital, né? Que eu tiro até o chapéu aqui, né? Porque a minha par de liderança, a nossa outra gerente, né? A enfermeira, e está à frente de tudo isso. Às vezes eu digo, poxa, tem que tirar o chapéu para esse pessoal que eu não conhecia a fundo a profissão. E você escolher ser um profissional que você vai cuidar de uma pessoa com dor, com queixa, a noite toda, administrando a medicação dele, olhando o sorinho, a urina, né? Você escolher virar aquele plantão ali, cuidando de um doente. Porque quando a gente tem um doente em casa, a gente já sofre também. Sofre com ele, sofre com aquela noite mal dormida, né? Você imagine você escolher, né? Se doar aquilo ali, né, a vida inteira. Tem aqueles que estão ali, como a gente falou antes, que tem algumas mãos de obras que estão saindo, né, de algumas instituições que às vezes saem sem nem saber, né, como é que vai atuar, mas tem aqueles mais ou menos raiz, né, que É o que fez realmente por gostar. Não, isso é do isso meu é paixão. coração. Fez, viveu a experiência e escolhe estar ali ainda. Alguns colaboradores, por isso que eu digo, Hermes, a gente tem muito colaborador que tem insumo para fazer evento, para disseminar o conhecimento. Tem um colaborador professor, tem um colaborador de outros serviços mais robustos que o nosso, Santa Casa, dentro da nossa enfermagem, entendeu? Com um mestrado. Então, assim, a gente... Quem está ficando na casa é porque está entendendo o negócio Ágape, né? Que não é igual aos demais. Né? A gente tem um gestor também que nos direciona muito bem nisso, né? Nossas cabeças, né? Na gestão. E, assim, sempre nessa viés, valorizar o colaborador junto do negócio. Quando o colaborador cresce comigo, né? Cresce comigo, porque aí não tem como dar errado, né? Ele vai estar, como o Tiago disse, a gente tem que estar cativando ele para ficar dentro do negócio e entender, né? E querer crescer comigo. Se ele estiver toda hora querendo sair, ele vai fazer de qualquer jeito, né? Vai estar buscando outra oportunidade, que é outra coisa que eu falo também, está tudo bem. Quando não dá certo aqui, você não der certo aqui, está tudo bem. Você não é um mau profissional. Não foi bom para esse negócio, mas você pode ser ótimo em outro, né? E está tudo bem, né? Eu às vezes já contrato, assim, adquiri recentemente essa experiência, dizendo isso, né? Olha, você vai passar por esse período de experiência, né? O que a instituição tem para oferecer hoje é isso, e se não der certo, a gente vai exatamente, vai chegar esse momento. Se der, está tudo bem, ótimo para todo mundo. Mas se não der, não é sobre você, é sobre não se encaixar no que, né, a vaga pede, a instituição precisa, né? E quem tem que avaliar somos nós. A gente estava falando antes, né, Hermes, aplicar esse feedback, né, esse desafio de aplicar o feedback sem ser mal interpretado, né? Sem dizer, é perseguidor, é tóxico, né? Entendeu? É porque essa geração, ela hoje, assim, elas se demitem, ela decide se quer ou não. Ela simplesmente não volta no outro dia. Sim. Exatamente. Porque eu não gostei de nada aí. Eu não vou não mais. Ou então eu tô com uma dor na unha. Hoje eu não vou trabalhar não, porque eu tô com uma dor na unha. E não vai. E não vai, pronto. Você vai dizer o cara para aí? Não vai. Simplesmente ele não vai, pronto. E, assim, eu administro faço gestão de algumas promotoras, promotores. E quando aparece uma vaga que vem um currículo de uma pessoa com uma idade maior, é diferente a entrevista. Até a entrevista com essa pessoa é diferente de uma pessoa mais nova. A pessoa mais nova, ela praticamente ela entrevista você. Praticamente, se você deixar, ela vai, você não fala nada, você só fica respondendo o que ela está perguntando. Porque é uma geração muito para frente, muito... Eu quero viver, eu quero trabalhar, mas eu tenho minha família, eu quero ter meu fim de semana, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Nunca, eu quero fazer... E hoje, ele quer hoje, né? Ele não quer plantar para colher, não. Ele quer hoje. Volta para o imediatismo que a gente vinha falando. Aí ele fala, eu não me importo se eu vou crescer aí, se eu vou estar daqui a pouco eu vou estar numa diretoria. Não, eu quero saber se no sábado eu não vou trabalhar. Isso. Tipo assim, se no sábado eu não vou trabalhar. Porque os meus amigos estão na balada e eu também quero estar. Eu acho assim, Davani, que eu fico tentando concluir, né, algumas coisas que a gente está tendo que trabalhar com a geração daquele pai que disse, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Né? Isso. Eu vi uma entrevista, Elaine, sem querer atrapalhar isso, que cola muito com o que você disse. Só que nessa entrevista eu não lembro bem, que foi uma matéria que eu li, que o cara culpa os chefes por essa geração. Culpa os gestores.
É porque eles alegam que, tipo, os gestores de antigamente Cederam. são estressados, doentes, não sei o quê. Essa geração não quer passar por isso. Mas só que... Eu vou ficar igual esse cara aí, doido, quero nada. Eles Só não que é o querem seguinte, isso. o que ele diz na reportagem, eu vou Doente, procurar. né? Isso, eles O não cara querem. fala, é porque antigamente era assim, as empresas eram máquina de moer gente, né? Isso. Você vai lá trabalhar e, meu irmão, é toda hora ali. Mas ele digo assim, tipo, a turma cedeu. Tipo, eu não vou não, hoje, tô correndo. Tá bom, bebê, amanhã você volta. Entendeu? Tipo assim, não, você tá doente, não, você vem, fera, calma doente. O que você vai fazer não muda nada na sua unha. Sim. Você não tá numa doença que você não possa vir. E essa- Como dizer isso? Agora, como diz, exatamente, É, o porque grande a desafio. turma cedeu. Segundo a reportagem, né? A gestão cedeu para essa turma. Por isso que essa turma é tão mimada, vamos dizer assim. Na minha equipe eu não tenho. Eu não tenho. Até porque não se cria. Ela mesmo sai. Ela mesmo sai, por si só. Ela Não não quer, aguenta. às vezes não longo- quer, né? A pessoa mesmo não quer, né? A pessoa mesmo não quer. Não é que a gente Não, é isso que ela quer na vida. vai bater, vai fazer, vai tá cobrando. Não. Ela vê que a... Eita, peraí. Aqui não é meu ninho. Aí Né? você tem outra grande pegada da gente que é gestor, líder de pessoas, enfim. É saber conduzir isso daí, né? Porque, às vezes, assim, o feedback ele tem que ser, né? Ó, É. né, cara, a gente precisa se ajudar. E aí, eu preciso me ajudar você me ajudar. Vai querer? Vai querer? Né? É. Eu estou trabalhando muito a questão do feedback. Pronto, mas é mais ou menos nessa linha, né? Vai querer, porque tem quem não queira. Não, eu estou Como estudando, o né? Davi Não falou trabalhando, aí. estou estudando. E se o cara não quer, não adianta Não insistir, adianta. né? Exato, não adianta. Isso. Você vai, não treina, Às vezes porque você o cara pensa não quer assim, nem não. treinar. Não, Exatamente. esse cara, ele não está reconhecendo o potencial dele. Vou tirar ele daqui, vou colocar aqui. Nossa, às vezes você arrumou outro problema. É. É. Porque aí, não. Mas às vezes a gente tenta ainda, que é para ver se... E o que eu achei interessante hoje, a gente falando sobre feedback, eu estou fazendo a mentoria e eu falei para a minha mentora que eu realmente tenho a dificuldade de dar um feedback, porque às vezes eu acabava exagerando, extrapolava o feedback. E ela disse, não, mas o feedback em si não necessariamente é uma correção. Você vai tratar o feedback como um presente. Então, bicho, ó, eu estou conversando com você porque eu quero lhe dar alguma coisa. E eu sei que você vai consegue, melhorar. sim. Né? Né? Mas tem casos que você não precisa dar o feedback, não. Tem casos que não tem jeito, né, meu irmão? Pega teu caminho, pega teu banquinho, e vai embora. Ao longo dos tempos, Não- não precisa dar o Eu feedback. acreditei nessa frase e cada dia mais eu tenho certeza. Tem muita gente disponível no mercado, mas tem pouca gente disposta a trabalhar. Porque tem uma diferença entre estar Isso. disponível e estar Tá disposto, né? Sem dúvida. E aí eu já cheguei, eu abracei essa frase que eu digo, tem muita gente disponível, mas não estão disposta. Não. Tanto que uma das perguntas que geralmente eu faço em processo seletivo é: você quer um emprego ou quer um trabalho? Isso. Né? Porque o cara quer um emprego, ele quer ali, cumprir o horário dele, tchau, não quer... Se ele quer um trabalho, ele quer trabalhar. Trabalhar. Eu costumo dizer, se você, dependendo, é lógico que a gente trabalha numa área mais administrativa, você não tem um trabalho braçal, né? Mas se eu chego no hospital de manhã e saio à noite do mesmo jeito, para mim alguma coisa está errada. Porque se eu estou indo lá para trabalhar, eu não posso sair do mesmo jeito descansado como eu cheguei, né? Chegou, Porque eu dormi a noite toda, tô relaxado. Exatamente. Se eu sair à noite do mesmo jeito, alguma coisa tá Alguma errada. coisa- Pelo menos quando eu disse de cabeça, tem que Pô, sair. tem que ter, porque não é possível, pô. Eu tô indo ali para trabalhar, Tem que pô. sair exausto das coisas, porque você vai pra academia. Chega na academia, você volta do jeito que você chegou, você fez nada lá. Eu tenho isso comigo. Se eu saio, eu digo, não, alguma coisa hoje eu não produzi nada, alguma coisa tá errada. Você tem que sair ou feliz, pô, tô Tem que feliz sair aqui diferente porque do que eu entrei, Fiz porque- um trabalho bacana hoje, mas você entrei frio, saí frio do mesmo jeito. Mas isso é característica da nossa geração, sabe? Da nossa geração. Eu tinha uma vaga para Arapiraca, aí eu liberei para receber os currículos. Eu recebi a média de uns 20 a 20 e poucos currículos. Aí eu selecionei 12. Esses 12 aqui eu vou conversar com essas 12 pessoas. Essa aqui se encaixa. Tinha outros que não... Teve um que perguntou, o que é que faz promotor? Caramba, velho. O cara se inscreveu, não sabe nem o que faz. Perguntou a mim o que faz. Aí eu vou entrevistar 12. Aí marquei para entrevistar 12, apareceu 4. Pronto, esse é a primeira seleção, né? Você marca 12 e a metade. Apareceu 4. 2 disse que estava não sei aonde, na viagem, que estava passando um fim de semana. Eu marquei numa segunda.
Aí uma disse, não, que eu viajei o fim de semana e tô ainda na estrada, porque não sei o quê. E era 4 da tarde. Eu digo, meu filho de Deus dessa, se eu botar para trabalhar, na segunda-feira ela vai dizer a mesma coisa para mim. Não, A gente estava comentando essa semana, eu já tive candidato de eu perguntar, mas por que você quer trabalhar aqui? Ele disse, não, porque é perto da minha casa, eu fico sentado e trabalho no ar-condicionado. A resposta dele foi essa. pelo menos foi verdadeiro. É perto da minha casa, eu trabalho sentado e fico no ar-condicionado. Eu disse, poxa, beleza, bacana. É isso aí. É verdadeiro. Vai continuar só perto. É a realidade, né? Contrato ou não? Infelizmente. Eu dizia, Felizmente. Felizmente. Infelizmente, o que vai acontecer agora é que vai continuar perto da sua casa. Mais nada. Exatamente. A única coisa que vai acontecer nessa conversa. E interessante, a gente está abrindo uma área na Paraíba. Aí eu, Devânio, por favor, faz um post com as vagas para Paraíba. Ele fez lá um post, colocou a bandeira da Paraíba, vagas para Campina Grande, tal. O pessoal postou nas redes sociais. Aí semana passada eu fui para lá para conversar com algumas pessoas. Quando eu imprimi os currículos, tinha 6 currículos de Pernambuco. De Recife, puxa, eu liguei. Meu irmão, seu número de Pernambuco, não, eu moro em Recife. A vaga para Campina Grande. Aí eu nem vi só vaga de emprego. É tempo de ler, pô. Faltou na aula de geografia. E Também, uma, As e uma pessoas- bandeira gigante as pessoas do têm- estado da Paraíba. É preguiça de ler. Você acha que a nova geração sabe de bandeira de estado? Não tem, não. Ô, Não tem, não. Elaine, deixa eu dizer, eu vou fazer um desabafo. Meu Deus do céu. Ó, Tiago, eu vou fazer um desabafo porque a gente fez esse evento. Massa, beleza. Foi um evento para gestores, gente de RH. Essa turma. Se você não está entendendo as dúvidas que vinha da galera, não. Gestor. Eu dizia no grupo, É lamentável, né? é mentira que ele perguntou isso. Tá escrito embaixo. Você é muito ignorante. É não, porque tá escrito, é óbvio que tá lá. Leia a instrução. Lê a instrução. Aí teve um cara que comprou e mandou. Pô, aí mandava um dos nossos da equipe dizia: amigo meu comprou e pagou 100 e pouco. Se esse é 90, ele pagou 100 e pouco. Aí eu, manda para mim o comprovante dele. Aí ele mandava. Aqui. Eu olhava lá e digo, irmão. No final, depois que ele compra, o site oferece um serviço para ele para as próximas compras. Ele comprou, nem leu. Ele nem leu, ele só clicou. R$16,90. Ele clicou lá, comprou, pagou, botou tudo junto e pagou. Foi E aquela veio perguntar pergunta, a gente. Você quer a garantia estendida? O cara aceitou. Aceitou a garantia estendida. Mas aí eu fico preocupado porque é um cara que devia estar Então. sabendo disso. Então, aí assim, como é que esse líder está instruindo as pessoas que trabalham com ele? É exatamente isso. Então não tem outro jeito. Tá ruim mesmo. Tá ruim o atendimento, entendeu? Tá ruim. E assim, quando é na saúde é como E a o gente Thiago tem que falou, fazer do é limão a pior. limonada, porque é o que a gente tem, infelizmente. Não tem como esperar Quando é nascer na outra saúde, geração. É, pior, É essa porque galera já que a gente vai pensou ter que. Já pensou se isso é numa medicação? Né? O Pensou. cara não leu a instrução. Isso. Ó, pra A aí. gente tá frito, entendeu? Então, assim, é bem mais crítico no nosso E- desafio aqui. E outra coisa que eu sinto é tipo assim: essa água tá aqui. Vai derramar, vai vazar, vai sujar. Ai, mano, não é minha função, não. A minha função é com a xícara. A água é fulano. Se vai derramar aí. Oi. É geral, é geral. Aí- Infelizmente, é geral. O gestor, ele tem que ter muito treinamento. Ele tem que fazer, de fato, muita coisa para aguentar esse tipo de situação. Porque não é fácil. O cara não só faço o que é da minha função. Aí talvez por isso que aquele gestor que você falou que o cara aceita agora, porque senão, como diz a frase, vai endoidar, é? Pronto, o cara não vai lá. Então, bora, quer vir não? Pronto, venha não. Pronto, faz aqui outro. Porque senão, é o que eu digo, às vezes a gente precisa também ter esse time de saber até onde a gente vai, porque senão a gente infarta, a gente morre e a geração fica aí. Fica aí. Fica que nem o gestor do passado, né? Exatamente. Louco, estressado, hipertenso. Então, Remédio a gente controlado. tem que, novamente, a gente tem que Burnout, se... Burnout, A gente tem que se reinventar para poder se adaptar a essa geração. Porque, infelizmente, a geração não vai se adaptar a gente.
Porque a gente já está, vamos supor assim, na metade para o fim. E eles é que estão vindo agora. Então a gente é que vai ter que se adaptar a eles. Não tem eu me outro preocupo. jeito. Dói, é difícil demais. Eu me preocupo com... mas é o tem que a gente muita tem gente que boa. fazer. Tem. A gente tá falando assim, Não, mas tem muita gente que tá dessa geração Mas a gente tá que é vendo. gente boa, que trabalha pra caramba, que é pessoas que se dedicam, que pensam no futuro, que olham, enxergam a empresa como, eita, aqui eu vou ficar, porque aqui eu vou Vou crescer com crescer eles, junto né? com a empresa. Eu tenho na minha equipe hoje muita gente boa, né? Tem na empresa muita gente boa e dessa geração. Mas de 10, salva 2. Isso. A estatística É a minoria, bem né? sofrida, né? É bem ruim, é bem difícil de lidar. Mas isso parte também do princípio que a gente também tem que treinar. Então, Né? a gente tem que se reinventar, porque E- agora o óbvio isso. tem que ser explicado. E tem que treinar É. também O muito óbvio tem que ser dito. as equipes. Eles tem- têm que ser bem treinadas, tá em constante treinamento. A nossa gestora de RH cobra muito isso, né? Vocês querem as pessoas prontas. É. Então, mas assim, qual é o tempo que a gente tem para preparar isso, né? E nós gestores, de uma forma geral, que nós 4 somos gestores aqui, nós cometemos o maior pecado da gestão. Porque a gente, assim, tem uma máxima que eu sigo, que diz assim, a tropa é o espelho do comandante. Sim. Né? Então, todo mundo se espelha em você, ele segue. Só que ninguém é igual a ninguém. Muitas vezes a gente, por ser espelho, é que as pessoas façam ou pensem igual a gente. A gente se frustra. Aí começa a ter Exatamente. pessoas que não são assim. Então, a gente tem que treinar, tem que estar sempre, pelo menos uns 100% não vai conseguir, mas pelo menos um 80% já está Ou então o satisfatório. resultado, né? É. Tem que dar o resultado. O resultado. Como ela vai conseguir, aí ela Isso. vai de acordo com o tempo dela, mas ela tem que entregar o Mas resultado. é como a tenho um gestora de prazo, RH de vocês falou. Vocês querem as pessoas prontas. Só que eles não vêm prontos. Sim. Né? A gente tem que criar Moldar. cultura, moldar. Certo. Né? Eu concordo, Transformar. beleza. Eu não vou encontrar ninguém pronto. Eu não vou. Beleza. Mas eu não estou encontrando o cara nem que quer ser pronto. Não, a gente tem Eu não essa estou encontrando dificuldade, nem eu o cara concordo. que quer. Não, eu Ainda concordo. tem essa, Não, eu né? concordo, eu concordo. Mas aqueles que estão, vamos tentar. É porque aquele entre o cara técnico e o cara de boa vontade, eu prefiro o cara de boa vontade. Eu também. Né? Porque às vezes o cara é muito técnico, mas não tem um bom relacionamento. E o Ou- cara de boa vontade, o que você botar, ele vai aprender, porque ele quer. Ele Agora, quer aquele fazer. cara que não quer aprender, já era. É uma geração muito difícil de lidar. É uma geração que, assim, é difícil hoje, mas daqui a pouco vai ser fácil. Todo mundo vai pegar o ritmo, pegar o jeito deles, né? Eu E acho é que bom eles vão quando ser você pares, começa né? pequeno, eles né? vão ser pares, né? É. Eles vão trabalhar para eles mesmos. Sim. E aí eles vão conseguir se resolver, porque tem a geração ainda dos nossos filhos, né? Porque eu digo assim, eu tenho filhos ainda na idade, enfim, que é um compromisso também nosso, né? Entregar essas pessoas para a sociedade diferente disso, ou próximo do que a gente é, que eles entendam o objetivo de viver, né? Numa sociedade, de colaborar com o que eles produzirem, né? Porque assim vai se encontrar essa geração, né, com essa outra que está vindo agora, né, mais imediatista ainda, né? Mas E aí, como é que conectada vai ainda. ser? Eu fico imaginando, onde é que vai parar, né? Que acho que a gente já está vendo coisas que nossos pais nunca imaginaram, né? Que ia acontecer no mundo, né? Verdade. E está ficando cada vez mais a tecnologia aí não imparável, né? Como a gente Inteligência está artificial vendo. aí chegando, a gente fala muito sobre isso aqui, mas bem raso, porque a inteligência artificial é uma pontinha do iceberg do que está para acontecer. Tem muita Acho que tem coisa muita para coisa pra acontecer. acontecer ainda, A nesse gente, sentido. a gente não tem nem ideia É. do que pode acontecer ainda com isso de inteligência artificial aí. Daqui a pouco a gente está vendo carro voando aí já, né? É. E aí, Mas- quando você Foguete começa. já dá ré, né? Já E dá, quando você começa pequeno, é mais fácil você talvez fazer essa abordagem, né? Tete a tete ali com o Isso. colaborador, porque você começa com um, aí treina, aí contrata mais outro, treina. E quando você já começa com quase 300 funcionários, É. como foi o caso do Agape, hoje a gente tem mais de 300 funcionários diretos, Mas colaboradores eu- diretos, né? Como é que a gente vai chegar nessa massa de Mas- uma vez só? Uniformização. Cada um Veja com um jeito, só. cada um Cada um Não, com um mas mundo, cada um com Não, uma cabeça. Eu sei até o nicho de atuação de vocês é um doideira. pouco mais complexo, porque você tem um lado administrativo, que esse você consegue manejar melhor, mas tem o pessoal da área técnica da saúde que tem uma outra visão de mundo e de negócio. Mas a gente aqui, a nossa empresa tem 34 anos. A gente atua em 3 estados e temos 2 indústrias, uma em Pernambuco e uma aqui. São mais de 400 colaboradores. E nunca
nunca se treinou ninguém. Não se tinha cultura na empresa de treinar ninguém. Entrou, ó, estão aqui sua farda, você tem que fazer isso e acabou. E se vira. Desse jeito. Ah, perdi o braço. Pronto, tira, bota outro. Não se tinha um treinamento, não se tinha essa cultura. E isso começou sendo implantado e hoje, os vendedores já são quase 50. Promotores nos 3 estados tem Quase 40. quase 38. Não? Quase Só na área comercial você pega aí 80 pessoas. E a gente está conseguindo Treinando. treinar. Chama, toda reunião faz um pouquinho. Claro, se a gente for fazer a reunião só para treinar, o objetivo não é alcançado, mas a gente está fazendo. Aí outros setores já estão vendo, a indústria já está fazendo, então é aquele É um novo momento, né? círculo virtuoso que começa a ser gerado, né? Eu sei que é difícil, você tem 300, mas não começa com os 300, Sim. pegue 30, depois mais 30 e assim vai. E os gestores vão se adaptando e vão fazendo. Porque lá na indústria mesmo era terrível. Não tinha cultura de nada. Meritocracia não existia. Era assim, eu estou precisando, está precisando, contrata, bota, vai começar a trabalhar. Então, não tinha uma interação, não tinha nada. Não, a gente já é Né? diferente. A gente é diferente. A gente tem. Vocês já estão evoluídos. Exatamente. A gente tem organograma, a gente tem decisão de cargos, né, Tiago? Isso, E isso é quem faz isso, a diferença é a gestão, né? isso. Porque na saúde também eu vejo que tem essa dificuldade de gestão. Porque geralmente, não, lógico, um hospital, mas pequenas clínicas. É o médico que é dono da clínica, Que não ele entende tem negócio. que não entende Entende negócio, negócio. ele tem uma recepcionista ou duas, que é recepcionista, é faturamento, é financeiro, é tudo. Então ela mesmo recebe, no final do dia ela dá o apurado pro médico, o médico bota no bolso, Vai embora. vai embora. No final do mês ele vai lá, paga isso, paga aquilo, paga aquilo. E não tem a gestão do negócio. Então ele não sabe onde está levando prejuízo, onde é que ele pode melhorar, o que é que ele pode enxugar. Então quando você tem uma empresa na área da saúde que pratica a gestão, é totalmente diferente. E uma gestão profissional, né? Sim. É diferente, como eu digo, do médico. São, lógico que, como a gente falou, né? Tem as exceções, tem médicos que talvez entendam até mais, né? De gestão, mas que é uma minoria, mas a maioria não entende nada de gestão e acha que tá dando certo, então vai tocando. É. Né? E às vezes não é só isso, né? Tem todo uma estrutura por trás que precisa para saber se o negócio está dando dinheiro, se não está, se leva prejuízo, se não dá, porque o que ele acha que está dando dinheiro pode estar, né? Isso. Tá. Então, o diferencial, eu acho que na saúde é a gestão. E aí a gente vê algumas clínicas, consultórios fechando por falta de gestão. Porque, às vezes, quando corta um convênio, quando pede um profissional, acabou o movimento da clínica. Pessoal, a gente já está com 1 hora e 26 minutos, 27 minutos aqui de bate-papo. Vamos para os nossos finalmente aqui. Né? Queria deixar vocês à vontade para falar. Se a gente faltou alguma coisa para a gente bater um papo, vamos continuar, não tem problema. Mas quero deixar vocês bem à vontade agora para o que vocês quiserem finalizar esse bate-papo. Para mim foi um bate-papo muito bom, muito produtivo. Assim, quero enaltecer novamente, né, o trabalho de vocês. É importante a gente estar registrando, né, o que a gente faz, trocar essas experiências, esses cases assim, né, que a gente tem no dia a dia. Somos todos aqui da região, colaboramos com o desenvolvimento, né, e complementamos, né, o serviço complementa, né, a indústria, né, um atende o outro, né, e assim, obrigado pela oportunidade. Acho que a gente conseguiu, né, deixar um registro aqui importante, né? Bacana, bem do, bacana, do sem dúvida. momento, né, dos nossos negócios aqui em Arapiraca. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Passa né? rápido, passa E rápido. falar sobre gestão, a gente passava aqui até amanhã. Conversando, né? É um Quando tema o que papo a gente particularmente é apaixonado. Sim, A gente e é bom gosta. falar, né? Quando a gente encontra pessoas que têm pensamentos semelhantes, que têm aquela ideia, aí que flui mais ainda o papo, né? Então, só agradecer aí pela oportunidade, né? Caso Delvano, não sei se conhece o hospital, você que Não, já nunca fui lá conhece. não ainda, vou dar um pulo lá. Sinta-se convidado para ir conhecer lá e Vou dar um pulo lá, satisfação conhecer. e quem sabe numa próxima Deixa a para ir gente na tá hora por da aqui dor, de não. novo. Pode Não, vou tomar não vai na dor, cafezinho. não. Não, Pode vou quebrar tomar o braço cafezinho. dele amanhã. Eu não quero ir para colocar pulseira. Não, eu vou tá? quebrar o braço dele amanhã. Ele vai. Pode tomar um cafezinho, Vou né, Tiago? cafeteria lá, né? Sim, e por falar em Cafeteria, cafezinho, gente.
quando o doutor Lenídio esteve aqui, a gente combinou de fazer um episódio lá. Na E cafeteria. ele, na cafeteria. Ele disse, não, mas deixa aprontar e tal. Mas a cafeteria já está pronta. Vamos Conhecia fazer. a cafeteria. A gente E leva aí, toda a estrutura aqui, o pessoal isso. leva para lá. A gente tudo lá. está só na dependência Será de o nosso vocês próximo, né? dizer o Aí- dia Vamos marcar. que quer, né, Jean? Vamos fazer. E hoje até o Jean perguntou, e quando é que vai ser lá no hospital que eu quero conhecer? Pois sinta-se convidado também e vamos marcar bom. sim. Vamos marcar para Com certeza teremos muito conteúdo, muitas pessoas boas Vamos- para vamos falar fazer. também sobre os feitos das É, pessoas, né? pelo que eu vi, a cafeteria é pequena, né? Talvez não caiba muita gente ou fica atrapalhando o fluxo. Se vocês também quiserem fazer dentro do hospital, em algum local, tem aquela mesa grande lá, né, a gente se reuniu naquela vez, Isso. dá para ficar legal. A mesa maior que essa aqui, bem legal. Dá para fazer também, Não, mas inclusive, fica a critério de leva o espaço vocês. e a gente leva o Jean para lá. É, e o Jean vai estrutura pra lá. que ele vai fazer e nós vai lá. Dentro do hospital. Um podcast diferente. É, Diferente. exatamente. Se for para ser diferente, a gente bota todo mundo a roupa e vamos fazer dentro do centro cirúrgico. Se não tiver problema de contaminação, ele faz. Todo mundo com roupa parametrizada. vamos fazer dentro- Vai ser o primeiro podcast realizado dentro do centro cirúrgico. Mas como ela disse que tem a melhor empresa de Higiene, e, rouparia. né, do mundo, né? Que está trabalhando lá, né? Presta serviço para vocês. Então, a gente usa, depois limpa Faz tudo, fica Com tudo certeza. a ponto de usar novamente. Não, tanto local lá sem cheiro de hospital, e você quer ir lá pro centro cirúrgico que tem cheiro de hospital. Vamos para outro lugar onde tem cheiro de Não, mas lá hospital. não tem não mesmo cheiro de hospital. Tá, Tem vamos não. pro lado onde tem cheiro de Não hospital. tem não. Vai ajudar aí nosso paciente. Tá? É, não tem não. É, realmente. Prova viva. Do... É, prova viva, prova viva. Muito bem. Você chega em outro lugar, cheiro de ML da porra. Né? cheiro de éter da porra. Lá. Você chega lá, o cheiro de loja, né? O cheiro, não tô no shopping, né? Tô no lugar. É, tanto parece um shopping mesmo lá. Tudo Experiência bonito, do né? paciente. Né? É, Eu falo sempre, experiência é quem traz a pessoa de volta. Sim. Se eu chego lá e tenho uma experiência diferente de qualquer outro lugar que eu já fui na minha vida relacionada à saúde, eu volto para lá. Aí acaba essa questão de valor, de preço na verdade, né? Isso. De preço, acaba isso na minha cabeça, já vai embora, porque eu estou vivendo uma experiência diferente do que daquele momento de sofrimento. Eu cheguei lá e estou dentro de um local onde eu me senti confortável. Né? A experiência foi boa. A gente estava falando aqui no bastidores sobre o evento, né? O novo varejo. E os eventos do Sebrae eu sempre vou. Sempre, quando eu posso, eu sempre faço inscrição e vou. Porque a experiência que eles fazem acontecer quando a palestra vai ser outra coisa. Porque a experiência antes da palestra foi fantástica. Eu já adorei, porque teve um café da manhã, teve isso, teve aquilo. A gente tentou fazer isso no evento para que as pessoas tenham experiência antes. Porque você leva para sua cabeça Sim. aquilo ali. Então, é a mesma coisa do hospital. Se eu tenho uma experiência, eu chego lá, a pessoa está preparada, o ambiente é bacana. Cara, eu não quero ir lá toda hora, mas quando eu precisar, eu vou, porque eu vou lembrar de lá. né? Vou lembrar de lá. É Você confiança, sabe que relação como de confiança. é verdade. Toda instituição, nem toda hora é 100%, né? Mas o objetivo é esse. Toda hora, todo tempo, né? A construção do propósito é essa experiência do paciente, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de cheiro, né? Que a gente falou aqui, né? De segurança É sensorial, do paciente. De segurança do paciente, protocolo de segurança, enfim. Quando a gente fala em protocolo, todo mundo pensa em burocracia, né? Mas a gente pensa em segurança, né? E é comprovado, né? Tudo em evidências, né? De estudos, que os protocolos bem aplicados é bom para todo mundo, né? Para o profissional que está operando, para o paciente que está na mesa, né? E sai todo mundo resolvido. Porque eu acho assim, a gente falou no cheiro, o cheiro é muito... Ele também faz parte do marketing. Sim. Vou dar exemplo. Tem lojas que tem o próprio cheiro. Exatamente. Você sabe que está naquela loja X. Pô, esse aqui é o cheiro da loja tal. O cheiro remete, né? O cheiro Você- remete àquilo lá. A quantas a gente não está aqui, tem um cheiro, pronto, tem uma bala aqui, toda vez que eu cheiro da minha infância. Porque era aquilo que eu senti quando criança, quando eu chupava aquela bala. Então, o cheiro faz muito sensorial. sentido É, no sensorial. negócio. Então, não é à toa que a gente falou do cheiro aqui. Porque faz parte do negócio, faz parte de marketing, faz parte de você voltar lá. Da essência. Né? É isso mesmo. E a busca das perfumarias é criar o cheiro do carro novo, né? É. Né? Que é inigualável, né? Eu Não vi, consegue. eu vi uma reportagem, uma perfumaria
fez uma competição com várias mulheres, só com mulheres, uma pesquisa do tipo de fragrância que elas queriam para desenvolver o perfume. Todas, sem exceção, queriam cheiro de carro novo. Uma fragrância de cheiro de carro novo. Isso não tem como fazer, não, porque o plástico não é mistura de essências. É o cheiro do plástico, que é aquele cheiro peculiar, né? Você vê, né? Então, mulher gosta de carro novo. Conclusão, né? Conclusão. Pois bem, pessoal, muito obrigado. Vamos marcar, né? É só vocês dizerem um dia, a gente está à disposição. E dizer, o bate-papo foi muito bom, foi muito esclarecedor. Espero que a gente tenha outros momentos para conversar sobre mais assuntos, né? De repente, se vocês quiserem fazer uma coisa mais técnica, a gente pode colocar alguém do hospital como mediador aí, porque vai puxar os devidos assuntos, né? Que a gente não entende, né, Delvan? Exatamente. Para falar dessa área, a gente, quem diz é vocês. Né? Vocês é quem vão dizer. Sinto-se em casa também. Podem dar a sugestão, a pauta, e a gente vai lá só para executar. Combinado. Agradecer também ao doutor Lenildo, né, que Isso. proporcionou, né, esse link, né? Isso. Que chegou lá e acreditou na gente, né, Tiago? E fale com Hermes, né? Interaja, vamos fazer aqui e tal. E surgiu esse primeiro momento aqui, mas a gente está assim, disposto a fazer lá no hospital, né? E ele é o nosso, né, mentor aí, que linka a gente com as partes aí envolvidas. Quero deixar aqui o agradecimento. O doutor Lenildo é um amigo, é um cara muito querido, tem uma mente extraordinária, né? Eu acho que o doutor Lenildo vai passar pela mesma síndrome do Silvio Santos. Né? Vocês conhecem a síndrome do Silvio Santos? Não. O Silvio Santos morreu com 93 anos. Em uma das suas últimas entrevistas, perguntaram a ele: o que é, Silvio, que você gostaria de ter? Você tem tudo, você gostaria de ter. Ele disse: mais 20 anos de vida. O cara estava com 90, ele queria ver mais 20. Né? Porque eu quero fazer mais coisas. Né, os negócios existem, as empresas existem. Porque se todo mundo tivesse medo de correr o risco, né, de empreender, eu digo assim, seria tudo parado, né? Não teria inovação, não teria evolução, né? Assim, porque eu dormi, acordar e disse, vou fazer um hospital. Pois é. É o caso da gente. Né? Médico, né? O nosso diretor, o nosso presidente, o Marcílio, ele já tem uma indústria em Pernambuco. Com a marca Aleta já consolidada há mais de 30 anos. Ele já tem aqui a Frutigutti, mas em 2017 a Frutigutti mudou para Pernambuco. Todos os produtos Frutigutti eram feitos lá. E hoje ele tem 70 anos de idade, ele disse, não, vamos fazer mais uma fábrica. E fez uma outra fábrica aqui. Empreender com 70 anos. Exatamente. Todo dia está lá. Todo dia está lá. Né? Isso. São mentes que não... É normal. Mas você olha para ele e acha que ele tem 50, viu? Hã? Você olha para umas vezes e acha que ele tem 50. Né? Você está revelando a idade do... Mas ele não nega ninguém, não. Ele nega, não. Eu acho que tem 50. Ele é... Quando não está aqui, está lá. Quando tá... Ele chegou lá para o evento. Quando ele chegou, eu estava na frente organizando as coisas para ver quem estava faltando chegar e tal. Aí ele foi chegando. Ele disse, fui primeiro na fábrica para poder vir para aqui. Não, começou agora, foi fantástico. Primeiro veio para cá. Primeiro foi para a indústria, ver como estava funcionando. Aí depois ele disse, fui primeiro para lá, porque segunda-feira já está tudo pronto para produzir iogurte. A produção já está pronta, já para segunda. Mas você vê como as pessoas são, né? Mesmo com a idade que ele tem. É o prazer, né? Porque faz por prazer, já não faz mais por dinheiro, por nada, é por satisfação. Satisfação, exatamente. Né? Isso mesmo. Pois bem, muito obrigado. Boa noite. Tchau.